Olá, gente. Eu sou Giovana Magrini, moro em Paris há 15 anos e estou muito indignada com essa história toda que está rolando aí no Brasil em relação a religiões, em relação a leis de um Estado laico, em relação à intolerância religiosa e social que está tendo no nosso país, coisa que não existe na Europa, porque o brasileiro ele mistura muito as coisas e não tem a noção do que é certo ou errado, do que é real, do que é fantasia. Porque se formos seguir a lógica da Bíblia, tudo que nós brasileiros fazemos no nosso país é contra as leis de Deus. Cortar a barba para os homens, cortar o cabelo para os homens, cortar o cabelo para as mulheres, usar calça, se maquiar, abdicar do véu, da burca. Então, muitas coisas estão escritas na Bíblia que, se for seguir ao pé da letra, como vocês querem, evangélicos, que a comunidade LGBT siga, gente, ninguém vai pro céu. Nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém. Agora, eu ouço da boca de muitos missionários e muitos religiosos evangélicos e católicos que isso era para a realidade da época. Então convém para a comunidade heterossexual religiosa distorcer as leis da Bíblia para eles, mas quando chega no nosso ponto da comunidade LGBT, o que está escrito lá em Paulo, né? Que não deitarás com outro homem se sentindo uma mulher porque queimará no fogo do inferno, etc e tal. E isso não pode ser levado só para aquela época. Porque naquela época, eu deixo bem claro, gente, era o início da humanidade, aonde irmão matava irmão, pai transava com filha, mulher matava marido porque não aguentava mais apanhar. Era muita loucura naquela época. Então precisávamos de leis rígidas para a humanidade não se exterminar como se exterminou a civilização romana. Né? Então muitas civilizações foram sendo exterminadas na época porque não se entendia, não existiam leis e tabus para frear o ser humano, porque nós seres humanos não temos limite. Agora, por favor, se você for seguir a lógica da Bíblia, os egípcios eram condenados pelos hebreus por adorarem deuses, porque eles excluíam a existência do Deus único todo-poderoso que é Deus. Os egípcios não acreditavam nele. Acreditavam em todos os deuses, que eles eram capazes de todas as benfeituras, mas que Deus não existia, porque Deus não tinha uma imagem. Deus não tinha uma forma física para eles idolatrar. Então ele era condenado pelos egípcios por não existir. E os hebreus condenavam aqueles deuses todos, egípcios, por quê? Porque era mais idolatrado que o Deus deles, que o nosso Deus. Agora, não venha me dizer que a religião afro-brasileira ou africana é seita do demônio, porque não é uma seita satânica. Isso é uma distorção do brasileiro. Porque aqui na Europa, principalmente aqui na França, não é vista assim. Porque a França, ela colonizou metade da África, gente. Por que que a França não enxerga a religião africana como uma religião satânica? Porque o francês foi lá no país deles, o francês foi colonizar o país deles, o francês entendeu o que é a religião deles e a respeita. Porque a religião africana, deixo bem claro a vocês que são brasileiros ignorantes, hipócritas religiosos, não é uma religião satânica. Quem satanizou a religião afro-brasileira e candomblé africana foi o próprio brasileiro que não entendeu ainda o que é o culto ao orixá, o que é o culto a Ifá. Porque nada acontece, nada é permitido se Deus Todo-Poderoso não concordar e não deixar, gente. Não existe. Agora, na época de Moisés, antes dos 10 mandamentos serem escritos, eles condenavam os deuses egípcios porque os egípcios não acreditavam que Deus existia. Por isso era condenado idolatria. Por isso era condenado tudo aquilo, porque eles esqueciam que Deus existisse. Agora, a cultura africana, gente, uma das culturas mais lindas do mundo, que respeita, idolatra e exalta Deus Todo-Poderoso. Eles acreditam, os africanos, que Deus enviou os orixás na Terra para poder se guiar e dar um suporte à humanidade. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, não conseguiu fazer aquilo que ele queria, que era unir os povos, trazendo o seu próprio filho à Terra. E que o próprio povo de Deus, os judeus, mataram e condenaram ele à morte.
Se esses seres humanos não entenderam que ele trouxe o próprio filho dele aqui para poder dar paz, amor, união aos povos, não adiantou, então os africanos acreditam que Deus enviou também outros mensageiros. Mas, gente, como condenar uma cultura que você não entende? Como condenar pessoas que você não conhece? Quem te dá o direito, como evangélico, como sacerdote, como missionário, de condenar pessoas ao ponto de matar elas? Porque esse ódio religioso de vocês, evangélicos, católicos e quem for, transmite a essas pessoas psicopatas, sociopatas, doentes mentais e dando direito a essa gente de matar. Como a menininha de 11 anos que estava saindo do culto do candomblé, agora recentemente no Brasil, no Rio de Janeiro, foi apedrejada. O que é isso? Olha onde a gente está chegando. Agora, o que está acontecendo na nossa política hoje são os ovinhos nazistas que estão sendo botados dentro do governo. E esses ovinhos estão sendo chocados. Cada eleição eles vão aumentando a chocadeira. Porque um dia esses ovinhos vão estourar e vão nascer os filhotinhos do nazismo. Como aconteceu na Rússia, como aconteceu em vários países talibã. Porque até então, antes desses ovinhos se chocarem, esses nazistas religiosos, eles eram perfeitos, maravilhosos, concordavam com tudo. Eram minoria, se tornaram uma maioria e comandaram os países. E hoje, veja Israel, a Terra Santa, né? Olha, veja lá, os países santos, onde profetas nasceram e morreram, onde o próprio Jesus, Filho de Deus, nasceu e morreu. São países talibã, que não tem tolerância religiosa, não tem tolerância social, porque a intolerância religiosa não afeta só pessoas que não seguem uma religião LGBT, que acha que a LGBT acha que a nossa unidade de gênero é normal. Não é só pra gente, é pra você, cidadão brasileiro. Porque você que é mulher gosta de se pintar, você que é mulher gosta de dançar, usar uma calça jeans e ser livre, você não vai ter mais a sua liberdade. E você, homem que gosta de ter várias mulheres, entendeu? Você, homem que gosta de ter a sua vida, né, liberdade, acabou. Vai acabar pra todo mundo. Segue, gente. Segue, ó, hashtag segue a dica. Segue o que está acontecendo no mundo dos árabes, nos mundos talibãos. Segue o que está acontecendo na Rússia. Já se viu estuprar uma lésbica em estupro coletivo na Índia e na Rússia para ensinar ela a ser mulher? Que é isso? Sendo que ela já nasceu mulher? Somente a opção dela sexual é diferente? E o gênero dela, agora, ensina ela a ser mulher, aquilo que ela nasceu para ser. E só porque ela não gosta de um homem, de transar, dá o direito aos homens se juntarem 15, 20 rapazes e estuprar uma mulher. Até a morte, se possível, para ensinar ela a ser mulher. É isso que vocês querem no nosso país? Porque isso acontece na Índia, na Rússia, nos países talibã. A mulher ser apedrejada em praça pública porque não segue os princípios religiosos dos masculinos, dos homens provedores. Porque isso aí, gente, era para aquela época daquela realidade. Tudo isso era naquela realidade de antes de Cristo, depois de Cristo. Veio e trouxe o quê? O maior mandamento que a humanidade não quer seguir, que é amar ao próximo como a si mesmo. Não tira o cisco do olho do seu próximo antes de retirar a trave do teu olho. Isso tudo ninguém quer seguir. Quer seguir o que Paulo escreveu, o que Levi escreveu, né? O que Moisés deixou depois dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eu acredito que foi escrito pelo dedo de Deus. Por que nos 10 mandamentos não está escrito que ser viado é pecado? Porque nos 10 mandamentos não está escrito que ser lésbico é pecado? Porque nos 10 mandamentos não está escrito toda essa palhaçada que a política brasileira impõe esses políticos religiosos, da bancada religiosa? Por que nos 10 mandamentos não está escrito isso? Mas alivia e justifica a maldade de vocês, da bancada evangélica, caluniar a gente. E a cruz não é patente de Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam, vocês evangélicos, que todo cidadão, naquela realidade que vivia lá antes de Cristo e até a chegada de Cristo e depois, eram crucificados até a morte. Não era patente de Jesus Cristo a cruz. Ficou simbolizado que o Filho de Deus foi crucificado, a cruz está na religião e tal? Sim, porque foi o Filho de Deus, eu creio nisso, ele foi Filho de Deus, e sem ele ninguém chega a Deus. Agora, a cruz não é exclusividade de Jesus. E se aquela transexual na parada gay simbolizou o nosso sofrimento, a homofobia através da cruz, e simbolizando os espinhos,
como se fossem os insultos, como se fossem as pedradas, as facadas, os tiros de cada cidadão da comunidade LGBT tenha levado. Aquele sangue escorrendo nela simbolizou o sofrimento, o choro de toda a família que perde um ente querido da comunidade LGBT. Porque todos nós nascemos de uma mulher, de um homem. Até mesmo na comunidade LGBT. E quando se parte um ente querido, seja ele gay, trans, travesti, lésbica, o que for, a família sofre e chora. Então eu só espero que você entenda que a cruz não é patente de Jesus Cristo. Quem simbolizou a cruz como sofrimento e mártire da humanidade foram nós, seres humanos. Não foi Jesus, porque Jesus não veio com cruz. Jesus nasceu de Maria. Jesus foi criado e educado por Maria e José dentro de um ateliê de marcenaria. E ali ele foi levado para os anciões, né, para ser educado religiosamente. E mesmo assim ele conseguiu superar todos eles todos. Pela sua inteligência e sabedoria, porque ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus, ele podia ser muito mais que todo mundo. Agora, não venha dizer para mim que a cruz é ataque contra o evangelismo, é ataque contra o cristianismo, é ataque contra Deus e Jesus. Isso é mentira, porque Deus não trouxe Jesus numa cruz, trouxe numa manjedoura. Então acorda, Brasil, acorda, vocês evangélicos, podem ir contra o que eu estou falando, mas a realidade é essa. Vocês satanizam tudo que é fora do que vocês acreditam. Vocês condenam tudo que é fora do que vocês acreditam. Vocês são os verdadeiros idólatras. Porque vocês idolatram aquilo que o pastor, o homem fala para vocês. Mas vocês não se propõem estudar a Bíblia, como ela está escrita para aquela realidade. Porque se você começar a estudar, não existe só a nossa Bíblia. Existem outras Bíblias que foram escritas naquela realidade, naquela época. Só que nós, no nosso continente, a Universidade Harvard só traduziu uma para nós. E as outras? Cadê as outras que existe? Que já foi provado? Que o próprio Vaticano esconde? Acorda, Brasil. Então essa é a minha indignação. Giovana Magrini de Paris.